Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada a conteúdos da área da saúde. Este conteúdo especificamente está presente em muitos editais para o cargo de agente de combate a endemias e também para agente de vigilância ambiental. Tá certo? Eu não citei o cargo que você está se preparando. O importante é que este tópico, este elemento esteja presente no teu edital. Lembrando que todas as informações, todo o conteúdo desta aula é retirado da biblioteca virtual do Ministério da Saúde. É importante citar a fonte, tá? Por questões, obviamente, de direitos autorais e também para deixar você ciente de que as informações são confiáveis, porque é de lá que as bancas tiram os dados, as informações para a construção e elaboração de suas provas. Então, sem mais recados, lembrando que este conteúdo será dividido em duas aulas, porque ele é rico em detalhes e para que não fique, uma aula tão cansativa, a gente vai dividir em dois momentos. Então, vamos lá iniciar a nossa leitura, o nosso estudo com atenção e dedicação, já que o nosso objetivo é a classificação. Então, o combate ao Aedes aegypti, ele pode ser feito pela aplicação de produtos químicos ou produtos biológicos. Professor, como que é feito este combate utilizando tais produtos? Vamos lá. Ele é feito de três formas. Através do tratamento focal, que também será estudado na aula de hoje, tratamento perifocal, que também vamos ver neste primeiro momento, e também através da aspersão aeroespacial de inseticidas em ultra baixo volume, abreviado aqui como UBV. Então, o UBV também será abordado, porém, no nosso segundo encontro, na parte 2 deste nosso conteúdo. Então, vamos iniciar falando do tratamento focal. O que é o tratamento focal, professor? Ele consiste na aplicação de um produto larvicida, nos depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos, que não possam ser eliminados mecanicamente. Então vamos lá, o agente de endemias visita a casa do indivíduo X, ao verificar a caixa d'água, ele identifica larvas, que são as formas imaturas dos mosquitos do Aedes. O que é que ele vai fazer? Aplicar um produto larvicida. Aí a banca vai perguntar, que tipo de tratamento está sendo utilizado nesta situação? É o tratamento focal. Não deixe a banca confundir você. No imóvel, com um ou mais depósitos, com essas formas imaturas, que são as larvas, por isso a utilização do larvicida, todos os depósitos com água que não puderem ser eliminados serão tratados. Você chega lá na casa, tem a caixa d'água, você não tem como eliminar este depósito, você vai utilizar o tratamento focal. Tem lá um jarrinho que está desocupado, não tem planta, mas tem água dentro, um pneu com água. Você pode sim tirar esta água. Nessas situações aqui que eu citei, não há a necessidade da aplicação do larvicida. Em áreas infestadas, bem delimitadas, desprovidas de fonte de abastecimento coletivo de água, o tratamento focal deve atingir todos os depósitos de água de consumo vulneráveis à oviposição do vetor. Então, mais uma informação importante e um resumo, uma síntese do que se trata o tratamento focal. Então, vamos lá. Lembrando que a qualquer momento você aperta pause no vídeo, lê e relê este trecho, aquele trecho, para você internalizar com uma melhor qualidade. Aí depois você volta e dá continuidade ao vídeo. Vamos lá. O que a gente busca aqui é eficiência e qualidade
nesta tua preparação. Tudo ok? Acho que sim. Pronto. Pensei que tinha passado a mais um slide. Os larvicidas utilizados na rotina do PEAA, o que é o PEAA? É o Plano de Erradicação do Aedes aegypti. Então, lembrando que estamos falando do tratamento focal, estamos falando de aplicação de larvicida. E vamos agora identificar os larvicidas utilizados no Plano de Erradicação do Aedes aegypti. O primeiro é o Temefus. Ele é um granulado a 1%, pode ser o abate, larvim, larvel, entre outros. Ele possui uma baixa toxicidade, ok? Porque ele é empregado em dose inócua para o homem, porém ele é letal para as larvas. Por isso mesmo que aqui nesse finalzinho aqui, nesse nosso último parágrafo, é citado que os depósitos de água, mesmo que seja para o consumo humano, se eles estiverem vulneráveis, deve sim haver a aplicação do larvicida, porque o tratamento focal deve atingir todos os depósitos de água de consumo vulneráveis à oviposição do vetor. Aí você me diz, poxa professor, larvicida, eu vou tomar larvicida, e a gente tem aqui a explicação com o Temefus, empregado em dose inócua para o homem, não tem nenhum efeito para o homem que consome, porém para as larvas ele é letal. Ele é em forma de grãos. E aqui temos alguns exemplos de alguns nomes comerciais do Temefus, então abate, larvim, larvel, etc. e etc. Um outro larvicida utilizado é o Bacillus thuringiensis israelensis, abreviado simplesmente como BTI. Ele, neste caso, é um inseticida biológico que poderá ser utilizado de maneira rotativa com o Temefus, evitando o surgimento de resistência das larvas a estes produtos. Então, as larvas podem, por exemplo, desenvolver uma resistência se expostas com uma certa frequência a somente um tipo desses larvicidas, por isso há esta rotatividade. Eu vou usar agora, nessa semana, o Temefus. Mês que vem vou estar utilizando o BTI, justamente para evitar o surgimento desta resistência. E a banca pode perguntar para você o porquê da necessidade da rotatividade de larvicidas. Temos também o metoprênio. É uma substância análoga, parecida ao hormônio juvenil dos insetos, que atua nas formas imaturas, larvas e pupas, impedindo o desenvolvimento dos mosquitos para a fase adulta. Eventualmente, olha aí, informação bem interessante, o cloreto de sódio ou sal de cozinha em uma solução a 3% também poderá ser utilizado como larvicida. Então a banca pode pegar você aqui e dizer, o sal de cozinha pode ser utilizado como larvicida? Ok, verdadeiro. O Temefus não pode ser utilizado em objetos para consumo humano, em água que será consumida por conta de sua alta toxicidade? Não, está errado, ele tem uma baixa toxicidade. O BTI é utilizado de maneira rotativa com o Temefus para evitar a resistência das larvas. Verdadeiro. Então a gente tem que fazer a leitura e já imaginar como que esse conteúdo pode aparecer na nossa prova, para a gente já se habituar com o que pode vir. Então vamos lá. Tanto o Temefus quanto o BTI e o metoprênio, eles são agentes de controle de mosquitos, aprovados pela Organização Mundial de Saúde, OMS, para o uso em água de consumo humano, por suas características de inocuidade para os mamíferos em geral e para o homem. Então, seu cachorrinho, seu gatinho, seu pet vai poder sim beber daquela água, seja com Temefus, BTI ou metoprênio. É aprovado pela OMS, não vai atingir mamíferos nem o homem. As regras para o tratamento focal, quanto ao deslocamento e a sequência a ser seguida pelo servidor nos imóveis, são as mesmas mencionadas para a inspeção predial. Inicialmente, tratam-se os depósitos situados no peridomicílio, que é na frente, nos lados e no fundo do terreno. Você chega lá na visita domiciliar, tem pneu ao lado da parede, ao lado do muro,
garrafas de vidro, de plástico cheias de água. Então, inicia-se aí o tratamento focal ao redor do domicílio, peridomicílio, quer dizer o perímetro do domicílio. E a seguir, após esse tratamento, na frente, nos lados e no fundo do terreno ou da residência do prédio, os depósitos que se encontram no interior do imóvel, com a inspeção do cômodo, né? Cômodo a cômodo, a partir do último, sempre da direita para a esquerda. Professor, essa informação é relevante? Pode ser, ninguém sabe, né? Como a banca vai pesar na tua prova. A gente tem que se preparar da melhor forma possível, né? Treino difícil, a prática vai ser tranquila, tá bem? Essa é a intenção. Fazer aquele esforço a mais durante a preparação, durante esse percurso, para que no dia da prova a gente possa encarar aquelas questões com mais tranquilidade, tá bem? Vamos lá. Não serão tratados, vamos lá, total atenção, latas, plástico e outros depósitos descartáveis que possam ser eliminados. Então, tá lá, né, a garrafinha, vasilhinha de manteiga seca, lá no quintal. Vou gastar meu larticida lá? Não. Tá lá um copinho descartável, cheio de água no quintal? Não vou gastar também, não vou tratar, porque eles podem ser facilmente eliminados. Também não serão tratadas garrafas que podem ser viradas e colocadas ao abrigo da chuva, né? Simplesmente, né, o virar a garrafa, né, com a boca para baixo já resolve o meu problema. Você elimina a água e evita que a água volte a se instalar, a se acumular naquele objeto. Utensílios de cozinha que sirvam para acondicionar e cozinhar alimentos. Depósitos vazios sem água também não serão tratados. Aquários ou tanques que contenham peixes também não serão tratados. Vasos sanitários, caixas de descarga e ralos de banheiro, exceto quando a casa estiver desabitada. E bebedouros de animais. Então, são objetos, são situações em que não haverá o tratamento focal com a utilização dos larvicidas, né? Em algumas situações, eles podem ser eliminados e em outras situações, ele pode ser tratado e em outra não. Como é o caso do vaso sanitário, da descarga, do ralo do banheiro. A descarga lá em uma casa não habitada, aí você vai, né, aplicar, vai fazer o tratamento focal. Mas se a casa é habitada, não há porquê, porque aquela água, né, ela é repetidamente substituída. Os bebedouros, de animais, onde forem encontradas larvas ou pupas, devem ser escovados e a água trocada no máximo a cada 5 dias. Então, informações importantes, cada elemento aqui, cada palavra, cada construção é importante para a tua prova, é importante para essa tua preparação, para este momento de esforço, de dedicação e de superação. Lembrando que você pode apertar pause a qualquer momento, fazer a sua leitura no seu ritmo, no seu tempo e depois voltar aqui junto para a gente continuar esse nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Os depósitos com peixes não serão tratados, ok? Nestes casos, serão recomendadas aos moradores formas alternativas para o controle de focos, podendo-se utilizar o BTI e o metopreno, ok? Então, os peixes, eles se alimentam das larvas, por isso não há essa necessidade, tá bem? Os pequenos depósitos, como latas vazias, vidros, plástico, cascas de ovo, casca de coco e outros semelhantes, que se constituem lixo doméstico, devem ser de preferência acondicionados adequadamente pelos moradores, para serem coletados pelo serviço de limpeza pública. Caso isso, por algum motivo, não ocorra, eles devem ser eliminados pelo agente de combate a endemias ou, no caso, também pelo agente de vigilância ambiental ou categorias que fazem um trabalho semelhante, é um trabalho igual, porém, dependendo da cidade, do estado, podem variar aí somente na nomenclatura. Para evitar que o larvicida se perca nos depósitos que são lavados pelos moradores, ou onde a água esteja sujeita a constante renovação, como as caixas d'água, cisterna e calhas mal colocadas,
Ele deve ser colocado nesses depósitos, envolvido e amarrado em um pano. Este artifício, conhecido como boneca de larvicida, vem sendo utilizado em alguns estados desde a campanha de erradicação do Aedes no Pará, em 67. Então vamos lá, né, para o larvicida continuar fazendo efeito. Aqui o nosso Temefus, né, se eu colocar na caixa d'água ele vai solto assim, ele vai desaparecer muito rapidamente. O que é que eu faço? Enrolo ele num paninho, tá? Dou um nozinho aqui em cima, tranquilamente, e deixo ele lá dentro da caixa d'água, da cisterna, ok? Isso é chamado de boneca de larvicida, ok? É utilizado no Pará desde 67. Professor, é importante essa informação? É importante, ok? Pode aparecer na tua prova. Você não vai perder. É uma questão por um detalhe tão simples, né? Por uma curiosidade tão fácil, né, de ser memorizado. Vamos lá. Métodos para o cálculo do volume de depósitos. Mais informação importante, é um conteúdo realmente muito voltado à prática, né? Você percebe aí que você já está se sentindo um agente de Neemias, né? E Deus quiser, tá? Você vai ser, sim, você vai voltar nesta aula e dizer que conseguiu a aprovação. Para que o tratamento focal com larvicida tenha eficácia assegurada, então vamos sempre ligar tratamento focal com o uso de larvicida. Para que ele tenha eficácia assegurada, é necessário que o pessoal de operação saiba determinar com precisão a quantidade de inseticida a ser aplicada em relação ao volume de água, a fim de obter a concentração correta. Então, se as caixas d'água, se as cisternas têm tamanhos diferentes, obviamente não posso utilizar sempre a mesma quantidade, aí não vai dar certo. No caso do Temefus, a concentração é de 1 parte por milhão, equivalente a 1 grama de ingrediente ativo para 1 milhão de mililitros, ou seja, para cada 1000 litros. Ó, Temefus, vamos lá fazer um rabisquinho aqui rápido. Temefus. 1000 litros, você utiliza 1 grama do nosso larvicida, ok? 1000 litros, 1 grama. O tratamento com o Temefus é feito de acordo com a capacidade do depósito e não com a quantidade de água existente nele. A exceção de cisternas ou poços tipos amazônicos, né, cacimba, cujo tratamento será feito conforme a quantidade de água existente. Ou seja, vamos aqui, imaginar aqui uma caixa d'água. Vou fazer aqui só para você ter uma ideia. Como é que a gente vai descobrir a quantidade? Ó, ela tem 2 metros de largura, 3 metros de comprimento, mais 2 metros de altura. Ó. 2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 2 metros de altura. O que é que eu faço para descobrir a capacidade desta caixa d'água? Eu vou multiplicar esses 3 valores. Eu multiplico largura versus comprimento versus altura, que neste caso aqui é 2 vezes 3 vezes 2. Né? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 2 é 12. Né? 12 metros cúbicos. Tá? 12 metros cúbicos é o que tem esta caixa d'água. E para cada 1 metro cúbico, né, já que 1 metro cúbico é o mesmo que 1000 litros, né, cúbico, né, é um 3 aqui, desculpa, hein? Cúbico, 1 metro cúbico, eu vou utilizar 1 grama. Neste caso aqui, nessa situação apresentada, eu vou utilizar 12 gramas, ok? 12 gramas. Cada metro cúbico possui 1000 litros e cada 1000 litros eu utilizo 1 grama do Temefus. É uma curiosidade a mais, não sei se vai aparecer uma situação assim na tua prova, mas é uma informação importante da gente conhecer. Ficar um pouquinho mais claro, né, como é que ocorre esse trabalho. Vamos lá. Saindo do tratamento focal, né, a gente vai dar uma esquecidinha aqui, por enquanto, né, é um tempo aqui do focal. Agora a gente vai para o tratamento perifocal, que será o último a ser estudado nesse nosso primeiro encontro. Vamos lá. Agora atenção total ao tratamento perifocal. Esquece um pouquinho aí, momentaneamente, dos larvicidas, do Temefus, do BTI, do metoprene,
e tento atenção agora ao perifocal. Ele consiste na aplicação de uma camada de inseticida de ação residual nas paredes externas dos depósitos situados em pontos estratégicos, por meio de quê? Do aspersor manual, com o objetivo de atingir o mosquito adulto que aí pousar na ocasião do repouso ou da desova. Então vamos lá. O focal, ele vai utilizar-se, de larvicidas, dentro dos depósitos. Já o perifocal, enquanto o focal vai cuidar das larvas, o perifocal ele vai cuidar sim do mosquito já na forma adulta. Então, mosquito adulto, Focal, larvas, perifocal, mosquito adulto, Com a utilização de aspersor manual. Então, vamos imaginar aqui, um depósito aqui, olha aí, jogando, algum tipo de inseticida, em cima de um objeto aqui, vamos lá, de uma mesa, Os socos adoram mesas, A inseticida vai ficar aqui. E a intenção, neste caso, é matar o inseto quando ele pousar, seja para repouso ou para desovar. O tratamento perifocal, em princípio, está indicado para localidades recém-infestadas como medida complementar ao tratamento focal. Então, você não vai simplesmente fazer só o perifocal, não. Tá? Os dois, você vai utilizar os dois. O perifocal complementa o tratamento focal, tá bem? Não deixe nenhuma questão sugestionar uma coisa totalmente diferente e você cair, pelo amor de Deus. Ele é adotado em localidades infestadas apenas em pontos estratégicos onde é difícil fazer o tratamento focal, como os grandes depósitos de sucata, depósitos de pneu e ferros velhos, onde tenham sido detectados focos. Como assim, professor? Vamos lá. Depósito de sucata. Há muitos, infinitos locais com acúmulo de água. Imagina um depósito de pneu, cheio de pneu com água. Você vai derramar água um por um? Não vai. O que você vai fazer? Você vai fazer o tratamento perifocal, já que não dá para você atuar nas larvas, dá para você atuar e evitar que esses mosquitos voltem a esse local e façam a postura dos ovos. Então você faz um combate eficaz também. Então o focal, ele é indicado, o perifocal, é indicado para essas situações aí um pouquinho mais complicadas, onde o larvicida não vai ajudar muito. E ele é focado no mosquito adulto. Ok? Vamos lá. Preparação da carga. O inseticida, os inseticidas atualmente empregados no tratamento perifocal são do grupo dos piretroides, na formulação, que é um pó molhável, e na concentração final de 0,3% de princípio ativo. No caso da cipermetrina, esta concentração será obtida pela adição de uma carga de 78 gramas desse pó, a 40%, em 10 litros de água. Então vamos lá. 10 litros de água, você vai utilizar 78 gramas. Ok? Neste caso, do cipermetrina. Estamos falando aqui do tratamento perifocal. Ele é um pó molhável. A mistura de inseticida com água deve ser feita diretamente no equipamento, parceladamente, com auxílio de um bastão agitador. A sequência de borrifação é a mesma que segue no tratamento focal, já descrita. Tá bem? Vamos lá. Continuar aqui o nosso estudo, a nossa caminhada super importante rumo à nossa classificação. Técnica de aplicação. Durante o tratamento perifocal, são exigidos cuidados no sentido de que o operador esteja protegido e o inseticida não seja posto em contato com pessoas, pássaros, outros animais domésticos e alimentos. Então é diferente aqui do Temefos, do BTI e do metalprênio. A gente aqui tem que ter o cuidado para que a pessoa não entre em contato com o inseticida, nem os pássaros, nem outros animais, nem alimentos.
não deve ser aplicado na parte interna de depósitos cuja finalidade é armazenar água destinada ao consumo humano ou ao consumo animal, obviamente. São utilizados para o tratamento perifocal os equipamentos de aspersão e compressão com a capacidade para 10 litros, obviamente com o bico apropriado. O equipamento deve ser colocado no ombro esquerdo e o agente coloca-se à frente do depósito a ser tratado, segurando o sistema de descarga com a mão direita, de maneira que, ao esticar o braço, o bico fique a uma distância de 45 centímetros da superfície que vai ser borrifada, com uma velocidade de aplicação que permita cobrir 22 centímetros de superfície a cada segundo. Ok? Então, olha aí, informações detalhadas e onde tem número, tem questão de prova. Importante você fazer, né, a leitura no seu ritmo, no seu tempo. E para finalizar essa nossa aula, ainda falando sobre a aplicação, né, no tratamento perifocal, de início deve ser feita a aplicação na parede externa do depósito, de cima para baixo, que continua em faixas verticais e uma superposição de 5 centímetros. É necessário girar o depósito quando seu tamanho o permita, ou rodeá-lo da direita para a esquerda, quando ele for fixo ou demasiadamente grande. Na superfície próxima ao depósito tratado, aplica-se o inseticida a 1 metro de distância em volta dele. E quando eu trabalho com depósitos, estou diante de depósitos não borrifáveis, professor. Não se borrifarão em sua face interna os recipientes que armazenem água para o consumo humano, como caixas d'água, tonéis, tanques e outros, os quais devem ser mantidos hermeticamente fechados durante esse tratamento. Depósitos expostos a chuvas também não receberão o tratamento perifocal. Ok? Então, informações super importantes e relevantes. No próximo vídeo, a gente volta falando, né, e dando continuidade ao estudo, tá? Iniciando com o tratamento a ultra baixo volume. Então, um grande abraço, agradeço o seu carinho. Até a próxima aula. Valeu!